uma forma. Temos um outro crime internacional. Emirados Árabes. Olha só. Um crime internacional prepara-se para acompanhar um caso trágico, cheio de mistérios, desse pai acusado de matar a própria filha de 9 anos após simular um sequestro nos Estados Unidos. Melina Galanis Fratolin tinha 9 anos e morava com a mãe em Montreal, Canadá. Ela estava sob os cuidados do pai, Luciano Fratolin, durante um acordo de visita. No fim de semana de julho de 2025, eles viajavam pelos Estados Unidos de Connecticut e Nova York. Melina foi vista em um restaurante em Saratoga Springs pouco antes de ligar para sua mãe. Aparentemente, estava tudo bem. Porém, pouco depois, Luciano relatou à polícia que sua filha havia sido sequestrada por uma van branca, gerando o Amber Alert, sistema que acusa para as pessoas quando uma criança é sequestrada. Esse caso tenho visto repercutir nos noticiários americanos. Muito está sendo construído a partir de denúncias, inclusive, que estão ajudando a polícia, né, a traduzir e entender melhor esse crime. Então, assim, a gente tem algumas inconsistências nesse relato do pai. E aí a minha dúvida fica, né? Quais fatores podem levar um pai a simular o sequestro para encobrir um crime tão grave como o assassinato da própria filha, doutor Christian? Nossa, eu poderia enumerar uma centena de motivos, desde o abuso sexual ao problema com a ex-mulher, a não querer assumir uma responsabilidade, da pessoa querer se mudar e aquela criança segurá-lo num local específico. Nossa, teria vários caminhos. Nesse caso, obviamente, a gente tem as informações da imprensa, eu não tive acesso a laudos, ao inquérito, para entender efetivamente, para entender o perfil desse indivíduo, se efetivamente ele poderia ou não ter feito isso. Tudo indica que sim, as notícias que chegam é que a autoria é dele e que é, infelizmente, muito comum. Isso é todo dia no mundo inteiro. No Brasil, é uma média de 150 mil casos de abusos e violência contra crianças por ano. Isso dos notificados, fora os subnotificados. Então, uma pergunta ele já tinha feito essa viagem, que ele sai do Canadá para os Estados Unidos. É a primeira vez? Não é? Ele insistiu, a criança queria, estava tudo bem? Então, tem uma série de perguntas que devem ser respondidas para a gente entender algo que as notícias não trazem, que é a motivação do caso. Porque a motivação ela vai delinear todo o terreno e todo o território para a investigação. O que é muito interessante nos Estados Unidos, que é bem diferente aqui do Brasil, é que quando acontece um homicídio como esse, e é um homicídio bastante brutal, o corpo da vítima vai ficar à disposição do Instituto Médico Legal, lá do coroner, pelo tempo que for necessário. Então, eles vão fazer várias análises. Inclusive a análise de um possível abuso. Exatamente. De envenenamento, de abuso, enfim, de manchas. Então, vem um laudo no final, necroscópico, assim, são páginas e páginas e páginas. Até porque isso vai ser todo o embasamento, né, ali para o Ministério Público, ou seja, para a promotoria. Enquanto aqui está acontecendo uma investigação policial, aqui está acontecendo uma investigação pericial no corpo daquela menina. E, lógico, também vai ter uma investigação ali no local do crime. As primeiras informações é que ela foi afogada. Então, seria uma morte por afogamento. Mas teria mais coisas? Ela passou por alguma tortura? As investigações revelaram inconsistências no relato de Luciano, sem evidências que comprovem o sequestro. No domingo, o corpo de Melina foi encontrado em águas rasas, próximo à fronteira entre Nova York e Vermont, ocultado sobre um tronco. Luciano foi preso e acusado de homicídio de 2º grau e descarte ilegal de cadáver. A autópsia ainda analisa a causa da morte. Aqui é ocultação de cadáver. Mas lá nos Estados Unidos também tem um tipo penal para isso, né? O que acontece? Ele está preso no condado de Essex, que fica, né, no estado de Nova York lá, gente. E Nova York não tem pena de morte, mas tem a previsão de prisão perpétua. Ele pode sim, né, o Ministério Público pode pedir a prisão perpétua para ele.
tudo vai depender do que virá de resposta do legista. O que de fato aconteceu com essa menina? E por que ele fez isso com ela? Agora, ele se declara inocente. Ele está preso, está custodiado. Mas ele contou uma história totalmente Mas, diferente. Então, de novo, E tentou ocultar o corpo, né? qual é o problema? Aí é que tá. Ele, na condição de ali já de investigado, né? Ele não pode, daqui para frente, ele não pode mais mentir de forma nenhuma. Diferentemente daqui Do no Brasil. né? Porque pode mudar o Lá é documento. perjúrio. Lá ele pode ficar quieto, ele pode... Ele pode pedir a quinta emenda. Então, assim, eu vou... Peraí, a nossa legislação me permite que se eu for fazer um depoimento e aí fala, não, peraí, eu acho que não sabia muito bem o que estava acontecendo. E Não é mudar punido. isso, Não permite, mas também não é proibido. Não permite, você não mas vai... não é punido. eu não sou punida por Por perjúrio. isso, mas Por pode ser mentira. punido Não existe. por... Olha, perjúrio não existe, mas existe o quê, Carlinha? Aquela adulteração do local do crime. Aí, fraude processual. Fraude processual. Existem vários outros crimes, mas esse específico, pelo fato da pessoa sendo investigada e acusada mentir, infelizmente ele vai não. ter um aumento de pena. Nada é pior do que a prisão perpétua. Então, não tem nem aumento para essa E é pena. importante dizer, só um parêntese, que quando uma pessoa mente, ela fala muito dela e deixa ela mentir. Em investigação, às vezes bom. a gente até, em perícia, em análise, a gente até prefere que a pessoa minta Aham. exatamente para você ver as lacunas, as contradições. Uhum. Às vezes a pessoa ajuda mais mentindo do que falando a verdade. Porque ela diz muito mais. Sim, com certeza. Não, A e Cris outra- fez uma pergunta para a delegada Raquel, que é semelhante ao Amber Alert. O que a gente tem aqui no Brasil? Existe algo? Olha, a gente tem... Não temos esses alertas. Infelizmente, a gente não tem. A gente tem a previsão legal, legislativa em relação à Nossa, seria identificação. ótimo de ter, né? A legislação em relação Pensar àqueles nisso. condenados sexuais, tanto na plataforma, no âmbito nacional, como agora recentemente o Tarcísio fez no âmbito do Estado. Porém, esse que é o obstáculo. Fica reservado àqueles que integram o sistema de justiça. Não é público. E esse Amber Alert, que é a sinalização, né, de uma... de sequestro, ou até mesmo algo relacionado a crianças, fica mais também reservado ao sistema policial. Por exemplo, algum desaparecido. Você vai até o departamento de Quando que eu homicídios. posso, a partir do primeiro minuto. Não existe essa Não existe um lenda. tempo. Não. Existe a dinâmica de convivência de cada familiar, ou parente, ou Você ou sempre ente chega próximo. em casa às 8 da noite. Não chegou 8 Você e 1? 8 e 1, você não chegou automaticamente. Você Você vai. vai de 24 horas. Isso é maluquice. Foi inventado. mesmo para um adulto? Para qualquer Isso pessoa. é invenção, então. É invenção. Isso é invenção horrorosa. E tem muita questão também. Tem muita delegacia de polícia que... Não, olha, não tem que esperar nada. Tem que fazer um escarcéu. Todo dia você chega às 8. Você não chegou. Deu 8 e não chegou, imediatamente... Olha, eu tenho uma pessoa desaparecida. Não tem que esperar 24, 6, 12... Não tem que esperar nada. Você tem que fazer um escarcéu. Agora, o que acontece? O sistema policial, ele opera... Por exemplo, aqui no DHPP, tem o setor dos desaparecidos. Isso. Ele opera em comunicação com hospitais, em comunicação com necrotério, em comunicação com todos aqueles... Para procurar. Com o serviço de resgate, com todos aqueles entes que integram não só a Isso. segurança e a saúde, para dar o alerta que houve ali uma comunicação de desaparecimento, mas o alerta fica restrito com as forças que integram ali, Isso. as forças policiais ou de segurança ou de saúde, E né? a Força Policial tem acesso aos Sim. pronto-socorros, por Tem. exemplo? Tem Então a tudo. gente tem de forma interna, o alerta é emitido, por exemplo, muitas vezes assim a gente encontra não desaparecido um criminoso. Na hora, existia um criminoso que teve uma troca de tiro, um confronto, ele está baleado em tal forma. Então o alerta é dado para todos os hospitais. Primeira entrada desse criminoso no hospital, já a polícia já sabe que ele entrou, porque o hospital é obrigado a reportar à polícia. Então, a Agora, gente tem assim, se essa o meu comunicação. documento tá aqui no celular e eu não tô com o documento em mãos físico, São se eu tô características. apagada,
São características. Características que os familiares, ao denunciar o desaparecimento, ao registrar esse desaparecimento, ele vai falar qual foi a última roupa que você saiu de casa, vai enviar fotos, e tudo isso, esse alerta não precisa necessariamente ser com a sua identidade. O alerta pode ser das características físicas. Então, assim, tem uma informação aqui que a gente já tem esse Amber Alert para crianças menores de 18 anos, Olha só. que é feito pela Polícia Militar. Então, o que acontece? Você vai mandar a informação, ele vai colocar num raio de 160 quilômetros. Então, vai disparar para todo mundo. É o que a Raquel estava explicando aqui. Esse é um serviço recente, né, que foi fornecido. Ele é muito importante. E, de novo, a polícia, a gente tem acesso a absolutamente tudo. Uma criança desapareceu, ela vai mandar o alerta para a Polícia Rodoviária Federal, para a Polícia Rodoviária Estadual, para todos os hospitais, Corpo de Bombeiros, SAMU, para todos os serviços de emergência. E isso já está interligado. Nós temos vários serviços, né, interligados. Quando a gente olha até o Smart Sampa aqui, que é de São Paulo, a ideia é interligar todas as nossas câmeras, ou seja, a imagem dessa menina, então, por exemplo, de uma criança, automaticamente vai para lá, até porque ela pode estar sendo levada para um aeroporto. Então, Exato, tem os aeroportos também, exato. Então, E rodoviárias. tudo vai ser mapeado. É câmera, é o alerta, enfim, sabe, alguma coisa suspeita. Então, os policiais recebem, os hospitais recebem. Deu entrada no hospital alguma criança assim? Então, a gente já tem. E quem está cuidando disso é a Polícia Militar. Mas temos na forma do desaparecido também. Mas tem que ter menos de 18 anos. Não, mas o desaparecido de qualquer idade, Isso, ele também para as existe. crianças, né? Esse do Amber Alert. Agora- Temos o cenário... Desculpa. Não. Temos o cenário ideal e real. O ideal seria que todos os celulares do Estado recebessem certeza. imagem automaticamente, tipo o alerta de Vai pra chuvas, como tem Facebook agora. também, viu? Eu acho que seria muito bom, algo a se pensar. Agora, a ocultação do corpo no lago, ela traz pra gente uma outra dinâmica do crime e até a intenção do acusado. Ele tem um perfil relacionado pelo fato dele ter mentido e tentado ocultar o corpo? Sim, com certeza. Inclusive, criminosos em início de carreira, eles não sabem afundar um corpo. Na verdade, Mas criminosos... não ensina, não. Ok. Criminosos em início de carreira, e quando a gente faz um perfilamento, que a gente vê as imagens, a cena do crime, a gente trabalha com o nível de maturidade desse agressor. Ele já fez isso antes, ele não fez, ele tentou, ele errou, ele insistiu, ele sabia efetivamente o que estava fazendo. A gente consegue observar isso pelas imagens e pelas cenas do crime. Então, nesse caso, ela foi afogada, ou foi estrangulada, ou foi sufocada, e no final ainda bebeu um pouco d'água, respirou água e tem água no pulmão. Uma pergunta, em que nível? Ela foi colocada depois, ou ela foi deixada ali e o rio arrastou ela para baixo de um tronco? Tem que entender todas essas dimensões, então precisaria olhar para saber efetivamente qual o processo decisório dele. Foi uma ocultação, ele deixou rápido, ele saiu correndo, ela foi sozinha para ali, porque o corpo está em movimento na água. Mas o fato dele ter mentido no início já traz pra Total, gente... não, tudo indica que é ele. Mas, nitidamente, né, até o Christian pode explicar isso, que é muito bom, é uma cena de crime desorganizada. Você fala muito, né, Carla? Eu gosto muito do que você fala, que as pessoas acabam cometendo um assassinato, mas não pensam no pós-crime. Nitidamente. Essa é a comprovação. Inclusive, quando a gente avalia crimes de homicídio, crimes sexuais, a gente prioriza o pós-crime exatamente porque o perfil psicológico ele aparece muito mais no pós do que no durante. Porque o anterior pode ter o planejamento ou não, organização ou desorganização da cena, mas é o pós que vai dizer o tipo de frieza, o tipo de ocultação, se a pessoa vai se desesperar, se não vai. Então, fala muito mais do perfil pós do que o antes. Olha só, Luciano é um empresário canadense, fundador da Gambella Coffee, que nas redes sociais se descrevia como um pai amoroso e destacava o amor pela filha. Ele não possuía histórico criminal ou de violência doméstica e a mãe de Melina não relatava preocupações sobre a segurança da filha. Esse é um dado tão interessante porque, olha só, o que você acabou de falar. Ele não possui histórico criminal. Ok. Talvez ele não possua porque a polícia talvez não tenha conhecimento de outros crimes que ele tenha cometido.
Porque é um crime bárbaro. Você matar a sua filha, alguma coisa esse homem já fez, não é? E muitos serial killers, quando presos, não tinham histórico criminal. Então, o que acontece? Esse talvez seja o primeiro. Isso não significa que ele não tenha cometido outros. É o primeiro que a polícia descobriu. E aí, de novo, a gente pode trazer até o caso da Vitória de Cajamar. Quando a gente vê aquela cena de crime com aquela assinatura de tamanha crueldade, aquele não foi o primeiro crime que aquele suposto criminoso cometeu. Ele cometeu outros. Aquele é o primeiro que a polícia descobriu. Quais outros? Entende? Nitidamente você vê ali um criminoso, e o Christian também pode explicar isso bastante, em evolução. Aqui, alguma coisa essa pessoa já fez. E quando a gente fala, não é que ele tenha cometido outros homicídios, ele pode ter cometido outros delitos, né? Pode ser um agressor sexual, ele pode, enfim, essa menina, sabe? São tantas as vertentes que quando você vai olhar, né? Então, assim, ele pode ter tido, enfim, até crimes financeiros da própria empresa, porque você vai amadurecendo, né? Então, você vai se tornando criminoso, é isso? Porque você vai se tornando muito confortável. Não sou apego, posso fazer isso, posso fazer aquilo, posso fazer aquilo. Então, se essa minha filha é, para mim, um problema, eu vou me livrar do meu problema, entende? Então, talvez ele tenha se livrado de outros problemas. Não sei o que o Christian pensa sobre isso. É exatamente isso, porque a maturidade criminal é um processo em evolução. Indivíduos que cometem crime. Qualquer pessoa pode cometer um crime. Ele pode ter um comportamento disfuncional, algo aconteceu ali, ele perdeu o controle, por isso desorganizada a cena e por isso ele cometeu. Agora, as motivações precisam ser melhor entendidas. Agora, como que a imagem... Só que até é importante a gente frisar que não interessa a motivação. Interessa o resultado. A torpeza, a crueldade, a qualificação em relação a toda a consequência, em nada vai mudar qual foi a razão da prática criminosa. Tá. Então, assim, a imagem pública que ele tinha de bom pai, empresário, máscara judicialmente nada interfere. Máscara social. Se foi de fato ele, né? Isso agora tem um trabalho de investigação que vai ser muito, acredito, muito bem feito, porque é um caso que ganhou uma comoção, né, muito grande dentro dos Estados Unidos. Enfim, a polícia vai ali trazer, né, todos os indícios e a gente vai ter ali, vai entregar para o Ministério Público deles, para a promotoria, que vai denunciá-lo. Então, assim, e ele pode, assim, pegar penas altíssimas, que é de prisão perpétua e com livramento condicional com mais de 15 ou 20 anos. Ou seja, ele vai ficar preso, gente. Ou seja, não vale a pena, a Raquel pode, né, complementar aqui, cometer crimes. Você será pego. De alguma forma, em algum momento, tem traços, assim, tem uma assinatura. E, de novo, sabe? E a maneira de se livrar do corpo, eu vou jogar num rio, o outro esquarteja, né? Desmembra. São as coisas mais absurdas que a gente olha. É uma questão de tempo. Porque eu não acredito em crime perfeito. E assim, lembra, eu tô tudo remetendo aqui pro Brasil, tá? Quando a gente fala em homicídio privilegiado, quando existe a possibilidade de sair da pena base e até diminuir essa pena, é em relação a alguns fatores. Por exemplo, quando ele agiu sobre ataque de uma violenta provocação anterior, a gente não está falando de uma violenta emoção ou em relação aos crimes passionais, que não existe ali, existe até uma majorante. Ou de relevante valor moral ou social. Por exemplo, alguém que mata o estuprador da filha. A gente pode até pensar, o juiz, na condenação, ele pode até pensar e pesar este fator, e aí sim é interessante você saber qual é a razão. Caso contrário, a gente está falando de uma criança. Qualquer razão que ele falar, a torpeza, o motivo fútil, qualquer razão não vai... Traduzindo, desculpa, Carla, perdão. Traduzindo para o psicológico que a Raquel muito bem trouxe, isso seria a semi-putabilidade, onde o indivíduo sabe que é errado, moralmente errado, mas ele não consegue uma autodeterminação para não cometer esse crime. Um autocontrole. Exato. No nosso país é gigantesco, né? E as regiões, elas são muito diversas. E o Nordeste, ele é conhecido, né, pela defesa da clemência. Porque nós temos muitos desses crimes, onde o pai matou o estuprador da filha. Isso acontece, tá? Bastante. Direto.
E o que a defesa vai pedir? Clemência. É uma coisa que a gente vê pouco Aqui, pouco. no sul, no sudeste, né? Mas lá, isso. E vou te falar uma coisa, funciona. Veja, clemência, porque, olha, ele estuprou a minha filha, né? Júri. Violou a dignidade sexual de uma criança, ou, sei lá, Matou. de uma parente. Então, ele vai, então, assim, não, mas... E o júri acaba, né? Porque é um crime doloso contra a vida, ele aceita e dá clemência. Então, ele cometeu um crime horrível, porque matou alguém, mas a motivação foi ali, nossa, ele fez aquilo para defender aquela criança ou aquela mulher, entende? Então, a clemência é muito usada no Nordeste. Nós De que ti- forma? Desculpa. Imagina, eu que peço. E nós tínhamos o instituto absurdo no Brasil da defesa da honra Isso. de homens que se julgavam traídos, não precisavam nem ter muita prova, e matavam a mulher. Isso era associado a violenta Traição. emoção. Não, ele teve violenta emoção, a defesa da honra, então ele matou, tem uma justificativa. Então isso é um absurdo, hoje não prevalece Mas mais. defesa da honra seria o quê? Não, hoje, juridicamente, isso foi enterrado e que bom que não existe Trai o mais. marido. Trair. Então, certo? hoje, nós temos o crime, nós temos a responsabilidade penal, da imputabilidade e a inimputabilidade, onde entram os motivadores, que vão caracterizar o tipo de morte e o porquê a pessoa fez isso. O tribunal do júri é discutir a motivação. Então, por que ele fez isso? Então, obviamente, a defesa vai dizer que ele teve o motivo, que ele não queria fazer aquilo, que ele não esperava aquele resultado, e o Ministério Público vai dizer não. Ele esperava, ele queria, ele desejava aquilo. Então, eu não tenho muito tempo para falar, até gostaria de falar um pouco mais sobre responsabilidade penal e criminal para explicar as variações do que leva uma pessoa a cometer cada tipo de crime. Porque era uma tese de defesa suscitada. A legítima defesa da honra. Eu fui traído, então eu estou defendendo a minha honra, matando quem me Ao traiu. contrário. Não tinha, porque até um tempo atrás existia o crime de adultério, somente para mulher. Não, e tinha pior. Você tinha a lei da mulher honesta. Que, graças a Deus, essa lei caiu. Que era vítima, só era vítima se fosse honesta. É uma essência do nosso código, né? Não, mas a vítima só poderia ser vítima do tipo se ela fosse honesta. O que era honesta? Virgem? Era ser virgem. Então, o que acontece? A lei da mulher honesta é, se você não casasse virgem, logo o marido podia te devolver a fazer anulação do casamento porque você não é mulher honesta. Gente, graças a Deus, virgem, eu né? nunca fui Também. mulher honesta. Já foi, né? Já Não, foi. não, você menina. entendeu, né? Não, mas aí a gente já é mais nova. Gente, esse é um absurdo. Entende por que a gente tem tanta violência contra a mulher no nosso país? Porque essa lei caiu há pouco tempo. Então, olha como é que o outro lado te Não, há via. pouco tempo a gente não podia nem votar, nem ter conta em banco. Não, se o mas marido quando eu não digo há assinasse. pouco pouco tempo, tem poucos anos atrás. Olha, a proibição Deixa eu ver a lei da mulher honesta, defesa, quando a foi? proibição da defesa alegar legítima defesa da honra, essa proibição veio há 2 anos atrás. Não, e acho que a lei da mulher honesta ficou até 2006. né? Mas ela assim, é- o STF Não, mas- sedimentou a proibição de qualquer advogado alegar legítima defesa da honra. Entende o quanto você precisa discutir isso? Porque você criou homens falando, não, mas não é mulher honesta. É. Agora, de que forma que a sociedade poderia se mobilizar para fortalecer a denúncia e o apoio a crianças em situação de risco? Porque É a gente muito tem uma complicado. questão, né? É muito complicado. Começa que muitas vezes, porque quando a gente para pensar, isso não é uma questão só do Brasil, é mundial. As maiores vítimas de violência contra a dignidade sexual não são mulheres, são crianças de 0 a 12 anos. Isso acontece aonde? Dentro do ambiente familiar. E aí, muitas vezes, a mãe sabe e não faz nada. Quando a gente tem um caso, para mim, que é um caso icônico, que são dos irmãos Menendez, não é nem Brasil, é Estados Unidos, aonde esses filhos foram abusados reiteradamente durante anos pelo pai. E a mãe não fazia nada. Inclusive porque entendia que os filhos estavam competindo pelo mesmo espaço que ela. Gente, eu não consigo entender uma mãe não tomar uma providência, sabe? E não, são meus filhos. Não, te vê como competidor. E aí você começa... não dá para entender, mas assim, quando eles tomam aquela atitude violenta de matar os pais, até onde você pode, né, ir sofrendo tanta violência dentro da sua casa? E nós estamos falando de uma família
aqui, ó, classe AAA. Ou seja, a violência está em todas as classes sociais e isso é um dado assustador, a quantidade de crianças que sofrem violência dentro de casa, pelos pais, tios, avós, padrastos, vizinhos. E muitas vezes ninguém faz nada, porque a criança, inclusive, ela é desacreditada. Isso é outra coisa muito triste. A criança tenta falar. E ela vê o pai, não, mas meu pai está aqui para me proteger. Então, assim, olha como é importante a gente falar sobre essas questões com os nossos filhos. É importante a questão de educação sexual. É lógico que você não vai ensinar sexo para uma criança, no sentido, né? As pessoas acham que você vai ensinar relação sexual. Não, mas você vai ensinar dentro da linguagem dela, né? Então, se ela é uma criança pequenininha, você tem métodos de aprendizado para dizer, olha, você não pode ser tocado, essas partes são muito privadas. E aí, é lógico que uma pessoa com 16 anos, ela vai ter um outro tipo de informação. Mas a gente fica... São assuntos tabus. E esses assuntos tabus... Eles precisam ser falados. Até por isso que a gente está aqui, né? E De uma muito forma... triste o que quando você olha uma criança que sofre violência sexual dentro de casa. Ou qualquer outra violência. Sim. Mas essa, contra a sua dignidade sexual, é destruidor. Só complementando a boa fala da Carla, é um ambiente escolar. Crianças vítimas de violência psicológica, física e sexual, o primeiro local onde os traços aparecem é na escola. Então, o papel da escola é importante nessa profilaxia. Olha só, quero dar uma boa noite para vocês. Eu agradeço muito pelos comentários, tudo que vocês trouxeram. Fiquei muito feliz que vocês estão se tornando fãs. São fãs da Carlinha também. Ah, que isso. Olha, eu sou fã deles dois aqui, doutor a Christian, deixe seus contatos. Doutora Raquel, delegada que admiro tanto. Pessoal super fã aqui comentando. Por favor, deixe os seus contatos. No Instagram, Raquel Galinatti, com 2 Ls, delegada Raquel. E eu que adoro participar. Eu fico, às vezes eu fico aqui olhando. A sua delegada também, conhecida como delegata. Às vezes eu tô participando do podcast, mas às vezes eu fico parada aprendendo. Às vezes não, a maior parte das vezes aprendendo, porque é muito interessante e fascinante quando o podcast tem um nível assim tão alto de informação e ao mesmo tempo de forma acessível. Para esclarecer, né, para todos esses crimes e, inclusive, né, trazer à luz algumas questões que a gente nem para pensar.